Queridos ouvintes da Vibe Mundial, sou Wanderley Paz, psicanalista, terapeuta holístico, mestre em ciências herméticas. Estou aqui ao vivo com vocês aqui, depois desses feriados todos aí, para a gente falar do portal 555, que é um portal numérico. Os portais numéricos existem, assim como falar, 11 horas e 11 minutos, né? Muito se trabalhou sobre esse portal numérico desde os anos 90. E portais numéricos são diferentes de portais que é no tempo e no espaço. Não. Portais numéricos muitas vezes são no tempo. Embora o nosso calendário gregoriano não é tão orgânico quanto um calendário maia, outros calendários como hermético cabalístico, porém é o calendário que nós usamos, né? A humanidade atual hoje usa para fechar negócios, para marcar seus compromissos, e assim como se convencionou também 1º de janeiro, ano novo. Então, a energia aí fica impregnada vibratoriamente. É como se você comemorar o teu aniversário num dia que não é do seu aniversário, porque você não sabe, ou alguém esqueceu, não teve o registro e tal, e você escolheu uma data para comemorar. Aquela data passa vibratoriamente a ter a ver com você. Então, assim, são os números mês 5, né, do calendário gregoriano, no dia 5 de 2025. É o primeiro portal 555 do mês de maio. Temos um segundo, tão significativo quanto, que é o dia 25 de 5 de 2025. É um segundo portal 555. Muito bem. Tudo bom, são números paralelos, números semelhantes, números iguais, mas o que pode significar para nós? Portal 555 tem a ver com a quinta essência em primeiro lugar, que é aquela que está no meio dos 4 elementos, terra, fogo, água e ar. No centro tem a ver com a quinta essência. Muito bem, nós chamamos de quinto elemento, tem a ver com éter cósmico, tem a ver com a circulação do Ti, e tudo isso que nós já falamos várias vezes aqui. Mas além disso, tem a ver com uma energia estelar. E essa energia estelar é o Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul é composto de aqui. Se você falar o nome da astrofísica, você vai ter Alfa Crucis, né? Beta Crucis, Gama Crucis, seguindo o alfabeto grego e citando a palavra cruz. Mas tem alguns apelidos que essas estrelas levaram para você ficar mais ligado nisso. Então a Alfa Cruz é a cruz. A cruz, lembra que o Cruzeiro do Sul é uma cruz? Alfa Cruz é a estrela mais brilhante do Cruzeiro do Sul, mas fica lá em cima da ponta da cruz? Não, é a que fica embaixo. Olha só. Então a estrela que fica embaixo do Cruzeiro do Sul, que é a estrela alfa mais forte, é a Alfa Cruz. Aí depois vem a Beta Cruz, que tem um apelido carinhoso. Mimosa, olha só. Né? A estrela mimosa Beta Cruz. Por que criaram esse apelido para ela? Não sei, mas ficou mimosa. Quando eu era criança, tinha perto da minha casa o pessoal que tocava vaca, tinha vaca no curral e tal, e tinha lá a mimosa, né? Então é isso aí. Gama Cruz, né? Então tem a estrela Gama Cruz, essa pelo jeito não surgiu apelido nenhum. Depois tem a Delta Cruz. A Delta Cruz, então, pálida. Então o nome já diz. O brilho dela chega menos para nós aqui, que observamos da Terra. Depois tem Y Cruz, que fica meio fora da cruz, poderiam chamar da quinta estrela. Então, qual o nome que deram para ela? Intrometida, veja bem. Estrela intrometida. Cruzeiro do Sul. Então, claro que tem mais estrelas, além dessa cruz que nós vemos aqui. Existe um Cruzeiro do Norte. O pessoal no hemisfério norte tem um outro cruzeiro lá, com outras estrelas, com outro nome, mas o Cruzeiro do Sul pega basicamente quem está aqui na Terra, quem mora aqui na América do Sul. Então, aqui no Brasil, o Cruzeiro do Sul é visível. E a estrela mais próxima de nós, do Cruzeiro do Sul, está a 88 anos-luz, 88,6 anos-luz. Mas alguém pode dizer também, tá bom, esses nomes de estrelas, dados astronômicos, etc e tal, mas esotericamente, o que o Cruzeiro do Sul influencia em nossas vidas?
em nossas vidas, o Cruzeiro do Sul, ele nos dá suavidade, alívio da nossa cruz. Sabe como conta que Jesus teve alguém que ajudou a carregar a cruz dele? Então, alívio da cruz, serenidade, suavizar a nossa jornada, suavizar a nossa vida. Isso tem a ver com o Cruzeiro do Sul, mas mais, seres de luz dessa constelação, a influência deles sobre planetas e escolas como o nosso é sentir algo de outras dimensões. Adivinha que dimensão? A quinta dimensão, que tem a ver com a energia mental, mas suavizar então em primeiro lugar a sua mente, aquietar a mente. Lembra da frase? Aquieta-te, sabe, eu sou uma parcela de Deus. Aquietar também suas emoções. Aquietando a mente e as emoções, aquietar o seu campo etérico, que é o de sensações. Estava com uma sensação ruim, esquisita, não sei o que e tal, com alterações de sensação, de repente se aquietou a mente, a sensação ruim foi embora, não tinha a ver com nenhuma doença nem nada. Aquietar o corpo físico. Então, Pitágoras, ele dizia, quando estavam várias pessoas reunidas para uma meditação, primeiro o silêncio, depois o som, que tem a ver com a cor, com a forma e tudo mais. Porque é como se fosse o repouso do universo para depois, na explosão, quando se cria um universo, ter som, cores e formas. Primeiro o silêncio. E os discípulos de Pitágoras permaneciam em silêncio lá na escola iniciática pitagórica, lá na Grécia. Fiz um pouco de silêncio agora, de propósito. Depois o som. E aí, o som, você pode curar, sabe como? Ouvindo a sua própria voz. Alguém vai dizer, mas eu não gosto da minha voz. Então, tá ruim. Você vai fazer exercícios de fonoaudiologia, vai atenuar. Talvez você não se torne um cantor, uma cantora, ou vozes de locutores, como tem aqui na Vibe Mundial. Mas, se você começar a gostar um pouco da sua voz, e aí sim, pronunciar mantras, pronunciar frases construtivas, você consegue, então, através do som, trabalhar uma energia boa. Mas voltando a falar da influência espiritual do Cruzeiro do Sul em nossas vidas. Como eu falei, suavização. Lembra da técnica do Tai Chi Chuan? São movimentos que nem o do Kung Fu, só que são em câmera lenta. Câmera lenta, como um slow motion, né, como se fala. Então é o Tai Chi Chuan. Mas é água com açúcar? Não. Extremamente poderoso para curar doenças, para tornar você uma pessoa mais forte e, consequentemente, menos ansiedade e mais calma. Tai Chi Chuan, por exemplo, o Qigong, né, que é ele pulsa forte a nossa energia Qi, mas tem a ver com suavidade também. Quer dizer, o Qigong é assim, uma energia de tensão mais forte e em seguida suavidade, uma coisa mais tensa um pouquinho, mais intensa. Não vou chamar de tensa porque tensa se a gente associa com nervosismo, né? Tensão, não. Uma energia mais intensa, agora corrigindo melhor, no início do exercício, depois mais suave. Esse é o Qigong, que é uma energia de equilíbrio e também da circulação do Qi. Tudo requer um repouso antes, tudo requer uma meditação antes, nem que seja de alguns minutos, seja o Qigong, Lian Kung, né? Qigong, né? Seja lá o próprio Kung Fu, medita, e aí você ouviu, mais ouviu do que falou. Mas eu estava quieto ou quieta, mas mentalmente não. Então tem que aquietar um pouco a mente para ouvir as instruções que vêm das estrelas, do universo. Quando você fala em constelação de Órion, de Pleiades, de Arcturus e outras constelações, Zeta Reticuli ou Reticuli, a constelação do Cruzeiro do Sul também está incluída nessas influências que têm a ver com a Terra, aqui principalmente para nós, para seres elementais de elevada energia. Elementais dirigidos por Jian Shohans, né? Seres que são de luz, que dirigem esses elementais de puríssima luz. E então é a energia da sutileza, que está, como eu falei, num Tai Chi,
que está na Umbanda esotérica. Ah, mas você diferenciou, existe uma Umbanda que não é esotérica? Sim, tem. Tem a Umbanda mais exotérica, que se transforma numa religião, e ela tem lá o seu valor, tem sincretismo com questões cristãs ou católicas e mais também afro, e bastante respeitada, que tem a sua eficácia. É a Umbanda esotérica, que leva em conta o seu signo na hora do trabalho da Umbanda, que evita, por uma questão de filosofia, matar animais, sacrificar animais, que tem a ver com símbolos, símbolos que têm a ver com planetas. Então tem alguns autores já que deixaram o seu legado na Umbanda esotérica. Se você tem interesse por conhecer, um deles era duas vezes a letra W, da Mata e Silva. Então ele deixou obras escritas. Se você tem interesse em estudar, não precisa nem praticar, mas estudar a Umbanda esotérica. E ele deixou também alguém que foi um continuador dele, um autor chamado Rivas Neto. O WW da Mata Silva tinha um nome esotérico que era Iapacani. Então o nome aí, Tupi-Guarani, Iapacani. WW da Mata Silva. E Rivas Neto, seu discípulo, Arapiaga. Rivas Neto, o nome esotérico dele, deixou então legados da Umbanda esotérica. Claro que não são os únicos, outros autores já trabalharam e trabalham essa mesma Umbanda esotérica, porém, aí então, esse legado tem a ver com a sutileza. Por quê? É o trabalho de curtir a energia vibratória, né? Não só como turista, da cachoeira, do mar, da chuva, no caso da água, a energia do fogo, da terra, do ar, dos chamados orixás e as suas energias, de forma sutil. Alguns artistas, homens e mulheres artistas espalhados pelo mundo, têm alguma energia, são um pouco de canais desse tipo de vibração, né? Então, aqueles que cantam músicas folclóricas que tenham a ver com a Umbanda esotérica, por exemplo, você tinha aí a Clara Nunes, você tem outros que têm cânticos celtas, como o caso de uma Ênia, e todos esses, de alguma forma, têm uma vibração muito forte do Cruzeiro do Sul sobre essas pessoas, que é uma energia poderosa, capaz de trazer uma vibração de sutileza, de calma, para que as pessoas se sintam bem. Então, observar o Cruzeiro do Sul, pedir para que alguém te oriente, se você não sabe ver, se você não estudou astronomia, não precisa usar nem telescópio nem nada, dá para ver com a olho nu, já é uma energia boa desse mesmo local que você capta para você, e desse local no espaço. E só pensar sobre isso, falar sobre isso, você já está entrando nessa energia de sutileza que corresponde ao Cruzeiro do Sul. Então, por que eu estou falando isso? Porque tem 5 estrelas, e no dia 5 deste mês de 5, que é o mês de maio, cai numa segunda-feira. Então também tem a energia aí da Lua, que traz inspiração e sutileza. 5/5 de 2025, você pode mentalizar essa energia do Cruzeiro do Sul, estudar sobre esses assuntos, trabalhar essa sutileza para que a sutileza, a serenidade, quem é que não quer isso nos dias de hoje? Sutileza, serenidade, calma, movimentos suaves e assertivos venham até você. Sou Vanderlei Paz, vocês estão ouvindo aqui pela Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, e o programa é Nas Trilhas da Sabedoria. Voltando ao nosso tema, sutilizar o nosso campo etérico, astral, mental, é necessário, porque a vida nos torna muito tensos e intensos. A vida cotidiana, num lugar, numa cidade assim, no meio urbano, que nem uma cidade de São Paulo, ou em Nova York, nas grandes cidades do mundo, cheio de população, pessoas bastante agitadas, não tem como você não se contaminar vibratoriamente com essa energia, com o noticiário anunciando crimes constantemente, falcatruas, etc. Você precisa suavizar, não significa ignorar o que está acontecendo, não. Não significa ficar muito zen, como alguém que usou uma droga, não sente nada, não ouço nada, não vejo nada,
comigo não tem nada acontecendo. Não é isto, não é se tornar inerte ou apático aos acontecimentos. Você pode continuar uma pessoa dinâmica, porém nesse mesmo dinamismo, acompanhando ele, vem aí uma suavidade, como num Kung Fu em câmera lenta, que é o Tai Chi Chuan, por exemplo, né? E aí você consegue, então, alternando movimentos de mais intensidade e suavidade, você cria um equilíbrio, como é o bater do nosso coração, né? Então, fazendo a diástole e a sístole, né? Fazendo uma compressão, uma pressão para que o sangue seja bombeado para todos os vasos e artérias, depois voltando das artérias para ele, fazendo esse movimento aí de vai e vem, que não é bem um vai e vem, o coração faz quase que uma dança, né? E assim também tem os pulmões, com o seu movimento Yang Yin, né? E esses movimentos, então, você está se harmonizando com o cosmos. Dentro de você, existem pontos de luz. Dentro de você que eu falo no corpo etérico, no corpo astral, nos seus átomos, nos seus elétrons, que até o teu corpo físico tem. E esses pontos de luz têm movimentos. Estão ligados com as estrelas. Estão ligados com a energia sutil. Sempre lembrando, para aqueles que estudam cabala hermética, que é o sutil que rege o espesso. É a energia sutil que rege toda coisa espessa, concreta, dura, que precisa de uma sutileza. Então, vai pensando sobre isso, vai sentindo essa energia do Cruzeiro do Sul ainda hoje, amanhã, até antes de chegar o dia 5, e quando for no dia 5, então, uma segunda-feira, dia de inspiração, dia da Lua. A Lua também é uma amenizadora, a Lua também tem a ver com a água, no dia 5/5 de 2025. E aí, se você quer sutilizar mais ainda os seus corpos, principalmente o chamado corpo búdico, que é o corpo de intuições, que eu falei no nosso programa passado, venha participar comigo dia 10, então o próximo sábado, sem ser hoje, o próximo sábado, dia 10 de maio, às 19 horas, presencial, não tem online, é um ritual que tem a ver com as chamas de luz, as chamas sagradas, as 7 chamas sagradas, e também com o budismo Zen, com o budismo transcendente, com o budismo em geral, que também homenageia o Siddhartha Gautama, o príncipe Siddhartha Gautama, um conhecido Buda, né? Das pessoas em geral. Claro que outros em estado de Buda também estiveram aqui nesse nosso mundo, mas o mais conhecido é o Gautama, Siddhartha Gautama. E você pode, claro, trabalhar com outras linhas do budismo, o budismo Zen, o budismo esotérico, que é o budismo Zen. Tem o budismo que trabalha com o Gonhonzon, né, que é um altar com letras sagradas, como se fosse ali as primeiras vibrações do universo transcritas, né, em kanji, em letras sagradas, letras douradas no fundo escuro, representando essa primeira luz, onde eles pronunciam algo como mais ou menos assim, Nam-myoho Renge-kyo, Nam-myoho Renge-kyo, esfregam ali as mãos, esfregam uma espécie de terço, para que essa energia tenha ressonância com eles, e é uma energia de saúde e de prosperidade. Então, esse tipo de energia de saúde, saúde física e saúde emocional e de prosperidade, será trabalhado no dia da comemoração do Vesak. Embora a lua cheia vai entrar no dia 12, que também é uma segunda-feira, a lua cheia de Touro, mas nós vamos comemorar na véspera, porque cai num sábado, dá para fazer um ritual para mais pessoas participarem, para quando for no dia 12, você vai ter instruções como fazer mesmo na sua casa, reforçar a energia do ritual que você participou. Então, ó, marca aí, Festival de Vesak, 10 de maio, 19 horas, né? Para você participar, então, 10 de maio, 19 horas, então, próximo sábado já. Se quiser mais informações sobre isso, liga agora lá para 2061 5085. Vou repetir o telefone, 2061 5085. Alguém vai te atender e dizer Instituto Luminar. Aí você fala, ouvi o rádio e quero participar do ritual de Vesak para o outro sábado, às 19 horas. Então você terá instruções como participar. Não quer ligar, quer mandar o WhatsApp, aí é outro telefone. 97 333 8866. 97
333-8866, telefone do WhatsApp, para você escrever para lá, fazer perguntas, como muitos ouvintes têm feito, fazer perguntas, eu, na medida do possível, respondo. E se você não quiser fazer dessa forma, estou aqui ao vivo com vocês. Tenho aqui mais ainda uns 6 minutos para a gente falar. Se tiver dúvida, liga aqui para a Vibe Mundial, 31710221 ou 32624490. Não vai se sentir à vontade de fazer isso, então manda lá o WhatsApp e eu respondo para você na medida do possível. Sou Vanderlei Paz, você está ouvindo pela Vibe Mundial, o programa Nas Trilhas da Sabedoria. Voltando ao nosso tema, então. Te fiz o convite para o Vezac, falei sobre o Cruzeiro do Sul, algumas curiosidades esotéricas do autoesoterismo, que você pode trabalhar, cada constelação tem uma energia sobre nós diferente, assim como na astrologia, planetas agem de forma diferente sobre nós. Mercúrio tem a ver com a nossa mente, né? Saturno com o nosso senso de responsabilidade e tudo mais. Então, assim também são as constelações, Órion, Pleiades, né? Estrelas gigantescas como Aldebaran, sistemas estelares mais conhecidos, menos conhecidos, vibram sobre nós também. Até existe uma chamada astrologia das estrelas fixas. Para quem gosta desse estudo, também existe esse tipo de coisa. Então, nós não estamos desassociados do macrocosmos. Sem o Sol, sem a Lua, não haveria a vida que existe aqui na Terra. Estão distantes de nós, fisicamente falando. Mas, desde que se descobriram as dobras no espaço, ou chamados buraco de minhoca, quer dizer, é um nome popular que deram, né? Para a ponte que Einstein falou, que é um buraco que faz uma dobra no espaço e você consegue estar num lugar que mesmo na velocidade da luz você não conseguiria. Claro, não temos ainda foguetes, não temos ainda máquinas que possam fazer isso, a nossa tecnologia não chegou nisso, mas provavelmente civilizações mais avançadas têm e nos visitam assim, desta forma, quando é necessário. E existem outras formas de visitar, de forma n-dimensional, que não precisa nem entrar por essa ponte, há outros tipos de energia para se trabalhar. Mas os portais, chamados portais estelares, são muito importantes. Então, constelações lá no espaço são portais estelares. Construções megalíticas, a maioria delas alinhadas, né? As chamadas linhas de Leis, que são linhas de energia, alinhadas com constelações como Órion e Pleiades, como é o caso do Egito, por exemplo, das pirâmides do México. Tudo isso mostra que o macro e o micro, que os canais de acupuntura que nós temos, pontos de energia, os nadis, como se fala na Índia, tem a ver também com os canais, e vamos chamar de acupuntura da Terra, que é representado pelos marcos de pedra, construções megalíticas, onde em cima delas foram construídas catedrais, templos, e ainda construções megalíticas, como você vai encontrar pedra, construções megalíticas, onde em cima delas foram construídas catedrais, templos, e ainda construções megalíticas, como você vai encontrar em lugares como em Machu Picchu, a própria pirâmide de Quéops, enfim. Tudo isso representa uma sabedoria milenar que já nos deixou uma pista para que a gente possa entrar em maior harmonia com o universo. Então, te convido aí para participar comigo desse universo. Há mais de 40 anos faço esse trabalho de dar essas aulas, atendo pessoalmente quem precisa de uma orientação que esteja ao meu alcance e ensino, à medida do possível, astrologia, numerologia, cabala, geometria sagrada, né? Essas chamadas linhas de leis, linhas essas que trabalham na Terra, são linhas que têm a ver com a geometria sagrada. E no Festival de Vezac, vamos falar um pouco sobre tudo isso, mas vamos principalmente ritualizar ali a nossa vida. Está reforçado aí o convite para vocês, no próximo sábado, dia 10, às 19 horas. E agora, não vamos para a mentalização final, não. Esse programa aqui não é só de 25 minutos, eu vou ter mais uma meia hora com vocês, até daqui a pouco. Estou de volta, queridos ouvintes da Vibe Mundial. Então, primeira
primeira etapa aqui do nosso programa de hoje. Então eu falei sobre o Cruzeiro do Sul, sobre o portal 555 que vai acontecer na segunda-feira. Primeiro portal desse numeral desse mês, e o segundo vai ser no dia 25/5/2025. Mas me escreveram para falar um pouco mais sobre as chamas sagradas dos 7 mestres ascensos e como pode ser a atuação dela em nossas vidas. Vou falar sim, isso tem a ver com o Festival de Vesak, que eu convidei vocês aí para o dia 10 de maio, né? Então, 7 chamas sagradas, claro que existe outros derivados dessa chama, vários mestres ascensos espalhados pelo universo, porém, as 7 chamas é uma referência para nós nos basearmos, porque assim como são os 7 dias da semana, as células do corpo que trocam, quase todas as células trocam a cada 7 anos, né? O número 7 é um número especial, né? O setenário é especial, você tem para brasear nossa música 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris e assim vai. Sendo assim, é importante saber como trabalhar essas energias na nossa vida diária. Então vou começar pela chama número 1, a chama azul, regida pelo mestre Elmória Khan. Chama azul, ela foi muito forte, muito atuante no nosso planeta, na nossa humanidade nos anos 60. Então aquela juventude dos anos 60, que falavam paz e amor, faça amor, não faça guerra. Aquela juventude que começou a ficar bem colorida, né? Na época com seus cabelos compridos, com uma certa irreverência, mas se dedicando muito à música no geral. E aí veio a música pop, rock, né? Tudo clamando por maior liberdade, né? Para a pessoa não ser quadrada, né? Sair fora da caixa. Então aquilo lá coloriu o mundo, tornou o mundo mais musical. É uma década que se tornou inesquecível e bastante deslumbrante mesmo para aqueles que não estavam aqui nesse planeta nesta década. E isso porque a chama azul é o primeiro raio, é quando ele sai da noite cósmica, é a primeira cor de manifestação. É a luz alfa, né? A luz alfa. Então, azul, ou se você pegar o anagrama da palavra azul, você lê de trás para frente, a palavra azul, você tem luz A. Então, luz alfa. Primeira luz, luz fortíssima, luz brilhante, regido pelo mestre Elmória Khan e pela mestra Miriam. Essa vibração, ele dá para você um passo assertivo, um passo que te leva ao alvo que você busca para a tua saúde física e emocional, ao alvo que você busca na sua passagem aqui na Terra para questões profissionais, financeiras, para os seus estudos, suas pesquisas. Onde você vai acertar a flecha boa? Pode ser a flecha do Cupido? Pode. Ou você será flechado para os relacionamentos. Então estou dividindo aqui, ó, físico, saúde, já falei do emocional também, e também aí tem a ver com os relacionamentos em geral, né? Relacionamentos de amigos, pais e filhos, vida a dois, enfim. E um passo assertivo no alvo, na sua vida espiritual, aquilo que tem mais a ver com o seu estágio que você está passando, se é uma religião, se é ser um livre pensador, se é pesquisar alguma coisa, se nessa vida você resolveu ser ateu ou ateia, tudo isso é o seu livre-arbítrio, tudo isso deve ser respeitado. Por quê? Porque pertence ao estágio que você está, e isso deve ser respeitado. Você não vai pegar uma criança que está no curso primário ou fazendo ainda um curso básico, querer que ela resolva coisas avançadas, né, de uma pós-graduação, a não ser que seja uma criança superdotada. Então existe essa energia do raio azul que é assertiva e que vai trazer você na vida espiritual para você não ficar num labirinto perdido ou perdida, se saber para onde vai e conseguir então atingir o seu equilíbrio. Lembra que o esoterista ele tem que ser eclético, ele tem que respeitar as fases das pessoas e a sua própria fase. E claro, sempre querendo adentrar um degrau
maior, um degrau superior, um estágio mais evoluído, mais com luz, mais liberto para fases seguintes. E esse raio azul, então, é o que dá o primeiro passo, é um raio ativista. Então, como eu disse no nosso encontro passado, seja ativista da sua própria vida. Quando você vê os ativistas coletivos que vão defender uma causa válida ou não, mas são ativistas. Eles não passam desapercebido. A gente vai falar bem ou mal desses ativistas, mas eles são ativistas. Eles sobressaem, eles aparecem. Para quem estudar Eneagrama, número 2, por exemplo, tipo 2 do Eneagrama são 9 tipos. Ele não se passa desapercebido. Então tem que aproveitar essa parte divina do seu Eneagrama para ser um ativista, mas de forma assertiva. Muitos na década de 60 eram ativistas o quê? Através da música, através da arte, da pintura surrealista, como de um Salvador Dalí, da música pop, aqui no Brasil, o movimento da Tropicália, os hippies pelo mundo. Então é um ativismo, mas você não precisa fazer necessariamente de cara um ativismo coletivo, e sim para a sua própria vida, criando uma própria revolução positiva nos seus hábitos diários. Porque se você vem arrastando hábitos diários, tanto os bons como aqueles que não são tão saudáveis, e não muda nada, e as coisas à sua volta estão mudando, para melhor ou para pior, não é bom. É preciso que você tome força de vontade, que vem aqui do chakra superior, do chakra da coroa, a vontade superior, e seja ativista. Você vai levantar um pouco mais cedo, ou dormir um pouco mais cedo, depois um banho morno vai dar um jato frio, ou vai falar com as pessoas de uma outra forma, ou vai trabalhar com o dinheiro, quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você investe de outra forma. É ser ativista da sua própria vida, não esperando que venha um salvador da pátria fazer isso por você. Nem na vida política, social e nem na sua vida pessoal. Só se você estiver debilitado ou debilitada e precisar realmente de auxílio para fazer as coisas vitais. Então também essa fase sua deve ser respeitada. Mas não sendo assim, não tem porquê não ser um ativista de sua própria vida. Eu falei aqui do Eneagrama 2, que são pessoas que não gostam de passar desapercebido, mesmo de forma inconsciente, mas todos podemos ser bons ativistas de nossa vida. E o raio azul, que atua num dia de domingo, não é que ele atua no dia de semana, ele carrega as baterias desse raio num dia de domingo, mas vale para a vida toda, para a semana toda. Vou falar agora do segundo raio, que é o amarelo, o dia é a segunda-feira. Aí temos uma segunda-feira com o portal 555 e ainda com raio amarelo e com uma energia da lua, porque por ser segunda-feira. Sendo assim, o raio amarelo é da sabedoria, daqueles que ensinam, estão lá nas salas de aula, que são, antigamente, eram dentro dos mosteiros, dos templos, ali estavam os ensinamentos, como eu falei da escola de Pitágoras, lá em Crótona, na Grécia Antiga, que primeiro pedia o silêncio. Fiz de propósito agora aqui alguns segundinhos de silêncio, que é para chamar a atenção de vocês para fazerem isso de vez em quando, para ouvir mais o universo. Aqui eu não posso fazer muito silêncio, que não caberia num programa curto eu ficar fazendo um monte de silêncio aqui, né? Então, falar pro cara, pirou, né? Veio aqui, ficou em silêncio, foi embora, não pode, né? Mas, na sua casa, no seu trabalho, você pode fazer isso. Não é só parar para tomar um café, um chá, ou para comer, ou para bater um papo, ou para ficar no celular. Não, é um silêncio, nem que seja de segundos, se possível de minutos, para que você possa receber uma luz de serenidade, ouvir o universo e redirecionar a sua trajetória. Então, aqueles que ensinam, aqueles que sabem ouvir para aprender, é a energia do raio amarelo, regido pelo mestre Confúcio. Antes era o mestre Lanto, mestre que atuou em corpos chineses. Este raio amarelo, você pode curtir o dia que você quiser, mas é segunda-feira, ele carrega a bateria desse raio para professores, educadores. E os raios também atuam na sua profissão. E terceiro raio, raio rosa, mestra Rovena, que é de uma cadeia evolutiva de Vênus, que não é de corpo físico material como o nosso,
mas tem ela uma estadia num templo em forma de rosa, em forma de pétalas de rosa, em algum lugar do sul da França. E a mestra Rowena, então, atua no chamado amor, ou seja, nos relacionamentos com o que você tem com animais, com plantas, com pessoas, com a vida, com a natureza, com tudo. A energia do amor é a energia mais poderosa do mundo. Eu não estou falando aqui de paixões cegas. Paixão cega não é amor. Paixão cega ela é possessiva, paixão cega ela gera crimes, não é nada disso. Amor, ele é desprendido, amor ao mesmo tempo ele zela, amor é para além de aparências, para além só de afagos físicos, esse é o amor que transcende, então, essa energia rosa da mestra Rowena, então perfez aí as 3 chamas iniciais, azul, amarelo e rosa, chamada de chama trina, que em si mesma, elas se entrelaçam, que em si mesma essas chamas, muitos já devem ter ouvido falar da chama trina, se não ouviu falar, entra lá na internet e procura. Ela é poderosa, existem orações, decretos da chama trina, cânticos da chama trina, imagens da chama trina, para que você se harmonize com essa energia, independente de religião. Você pode ser cristão católico, cristão evangélico, budista, não importa, a energia da chama trina é democrática de verdade, ela não polariza de uma forma desequilibrante. Todo no universo tem polaridade, mas não há uma polaridade, pelo contrário, é uma energia equilibrada, trina, que tem a ver com uno e trino. Quarta chama, raio branco, branco da paz. Paz principalmente pós-conflito. Lembra da pomba da paz? Aqueles países, vamos dizer aqui, vão vibrar Rússia e Ucrânia, bandeira da paz, acabou a guerra. Essa é a energia do raio branco. Casal em pé de guerra, né? Um DR atrás do outro, bandeira da paz, raio branco. Artistas estão muito inspirados, novas músicas, novas pinturas, novos Salvador Dalí aparecendo, Leonardo da Vinci, Michelangelo estão aparecendo, vibração do raio branco, raio branco. Ah, mas pode estar misturado com raio azul? Pode. O azul mais forte, mais fraco, mais, enfim, mais clarinho, é a energia do raio branco pós-conflito. E aí o mestre que já trabalhou durante milênios nesse raio foi Serapis Bey, fazendo iniciações nas grandes pirâmides, na grande pirâmide do Egito, masculinas na câmara do rei, feminina na câmara da rainha. E aí tinha, claro, uma auxiliar feminina trabalhando essa vibração. E que agora não me vem o nome, porque esse é muito pouco divulgado, mesmo nos círculos internos, mas com certeza de uma elevação imensa, chamada Câmara da Rainha. Na Câmara do Rei, então, fazia as iniciações ali, porque a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha, da pirâmide, a pirâmide tinha múltiplas formas de uso, né? Múltiplas utilidades. Ela podia ser um lugar para você meditar e sentir os sons lá dentro. Ao mesmo tempo, ela era uma bateria de ressonância cósmica entre a Terra e outros orbes. Agia como um portal, como um lugar de experiências psíquicas e espirituais. Então, assim como os vários movimentos, monumentos, aliás, megalíticos, espalhados pelo mundo. Chama branca. Depois vem a chama verde. A quinta chama, que é o raio verde da verdade. É o raio verde da vida. É a mistura equilibrada das cores, do azul com o amarelo, das cores quentes, que vem lá de vermelho, laranja e amarelo, e as cores frias, que vem de violeta, azul, chegando no azul com amarelo, formando o verde, verde das plantas, verde da vida vegetal, verde da ciência, da busca pela verdade. Então, esse raio verde é o raio da cura, da profissão dos médicos, das várias medicinas, da sabedoria da cura, tem a ver com o raio verde, mas também dos físicos, dos pesquisadores, daqueles que aplicam coisas de uma ciência como a mecânica quântica, entendendo que nós temos átomos e subpartícula dos átomos dentro de nós, como aplicar isso filosoficamente, espiritualmente em nossa vida, e isso não tem nada a ver com picaretagem, tá usando aquilo, como no tempo do holístico, todo mundo falava de holístico, tá usando a palavra holístico,
né? Que tem a ver com imagens de holograma, para falar, não, hoje grandes cientistas falam de um universo hologrâmico. E assim como princípios quânticos, também você sente na sua vida, que já era ensinado pelos mestres. Então, o raio verde, estou aí no 5º raio, claro, o dia é a quinta-feira, sempre seguindo os dias da semana, 4º raio, quarta-feira, o raio branco, quinta-feira, e se você atua de alguma forma na cura mental ou física, você tem aí uma parcela importante do raio verde na sua vida. Se você é cientista, tem essa parcela. Depois vem o raio vermelho rubi. É um vermelho mais forte, é um vermelho mais vinho, não é um vermelho muito claro. Então, raio vermelho rubi tem a ver com os mantos simbólicos de Jesus, com aquele coração pegando uma chama sobre o coração, a foto do coração de Jesus, coração de Maria, tem a ver com esse raio, embora a Maria também tinha atuação, e o próprio Jesus, tanto no raio verde como no vermelho rubi. Essa energia também tem a ver com a mestra Nada, que é a Chohan, dirige o raio. Eu esqueci de falar do Chohan, do raio verde, que eu falei anteriormente, que é o mestre Hilarion. Hilarion, o mestre do raio verde. E do raio vermelho, a mestra Nada, que é o raio da abnegação, da generosidade, de querer de verdade ajudar o próximo, ter prazer em fazer isso, e ver que o próximo, o semelhante, ele se tornou, teve um alívio do seu sofrimento com aquele movimento que você fez, que nem te desgastou tanto, que não foi assim tão absurdo, tão difícil, e fez pessoas que merecem se sentir mais aliviadas de seus sofrimentos. Então, essa é a energia dessa abnegação que é espontânea, que brota do chakra cardíaco, que tem a ver com o raio vermelho, 6º raio. Cada raio tem a ver também com dimensões e tudo mais. Depois vem o 7º raio, mais conhecido, que é a chama. Raio, chama é a mesma coisa, chama violeta, que é da transmutação. Transmutar o que não está bom em... Aliás, o contrário. Aí não. Transmutar o que não o que está ruim em coisa boa. Isso. Eu ia falar de uma forma que eu ia me embaraçar. Não. Transmutar coisa ruim em coisa boa. Transmutação tem a ver também com a transubstanciação. Quando na missa há um ritual chamado Eucaristia, e esse ritual tem origens milenares, mesmo antes do cristianismo, e esse ritual da transmutação da água em vinho e do vinho em sangue, simbolicamente, tomai e bebei, fazer isso em forma de mim. E aí, quando bate o sininho ali na Eucaristia, que tem a ver com receber aquela energia, transubstanciação e transmutação, tem a ver com o raio violeta, que é o raio ligado à alquimia. Alquimia psíquica, alquimia espiritual e alquimia física. Com a pedra de ametista, por exemplo, porque cada raio tem a ver com a pedra de sua cor. Raio verde, pedra esmeralda, pedra da medicina, por exemplo, e assim vai. Um dia falaremos mais sobre os raios e as pedras. E o raio violeta é a união de duas cores, que é o vermelho e o azul. 2 raios importantíssimos formando a cor violeta. Veja só, como a tal de uma ciência de cor, e para isso tem um som, tem uma nota musical. O violeta tem a ver com a nota musical Si, por exemplo, a 7ª nota, né? E assim para frente. O raio verde é a nota Fá, 7 notas musicais, cores do arco-íris ou nuances de cores que não são totalmente do arco-íris, como o vermelho vinho. O violeta, a soma de vermelho e azul, violeta e as suas matizes e nuances, como lilás, né? Cores como, por exemplo, púrpura avioletado. Então, essa energia tem como regência o mestre Saint Germain. Saint Germain e a mestra Pórtia. E esses mestres e mestras trabalham nessa energia de transmutação, que também é a energia da diplomacia. Claro, no dia do Vesak você vai ficar falando dos raios igual está falando aqui na rádio? Não. Uma pincelada muito rápida, mas o que é a prática. É o ritual em si, tanto para
tornar o corpo búdico, o sexto corpo, mais iluminado para que você tenha mais intuições assertivas, como também você vir familiarizado com a cor correspondente ao raio que você estuda ou que tem mais afinidade. Pode até colocar uma blusa, alguma coisa. Eu sou muito ligado ao raio violeta, roxo, sei lá, atrás, ou azul, o amarelo, o vermelho, o verde, branco, enfim, se quiser, mas não é necessário. Você pode vir para participar, né? Reforço o convite aí para o cerimonial do Festival de Vesak, que nós vamos fazer na véspera do Vesak, no dia 10 desse mês aqui, às 19 horas, presencial, não tem online. Então, vai se preparando aí, tá? Sou o Vanderlei Paz, vocês estão vindo aqui na Vibe Mundial, o nosso programa é Nas Trilhas da Sabedoria. Temos aí mais 5 minutos de programa. Vamos refletir aí sobre tudo que foi falado aqui, tanto na primeira fase, a primeira meia hora, como esta. Alguém pode dizer que é bastante informação, algumas você já tem, já leram, através de décadas aí, sobre os mestres ascensos, sobre Buda. Mas o importante é reviver nas datas propícias. A prática é necessária. E eu convido vocês para essas práticas, que serão feitas com toda a suavidade, só usando intensidade nos momentos certos, assim também com a mesma suavidade, ou seja, o equilíbrio Yang e Yin, sempre na busca do caminho do meio, porque é o caminho do meio que é da sabedoria dos Budas, dos Bodhisattvas. Esse é o caminho dourado. A chama trina tem lá o raio rosa, e tem o raio azul, e no meio o raio amarelo, que às vezes se torna dourado, ele fica bem no meio, que vai do chakra cardíaco até o chakra, sétimo chakra lá em cima, o chakra da coroa. Então uma língua de fogo, vamos dizer assim, mais comprida. E na antiga Atlântida, esses fogo colorido ficava aceso numa tocha na frente dos templos. E isso hoje em dia se pode até conseguir com produtos químicos, tornar o fogo colorido. Porém, ali é uma energia especial que coloria essas chamas, né? Mas lâmpadas coloridas no dia de hoje vale para se trabalhar isso, velas coloridas, sempre simbolizando essa energia mais sutil que mora dentro de cada um de nós. Relembrando sempre, se você tem interesses sobre o assunto do autoesoterismo, você tem interesse pelas trilhas da sabedoria, você pode ver aí no podcast da Vibe Mundial, programas anteriores, palestras que eu já fiz, né? Recomendações de cursos, e também pode escrever para o WhatsApp, vou dar o telefone mais uma vez, né? 97-333-8866, para que você se comunique então, né? Ou então liga lá para 2061-5085 para formular alguma pergunta, tirar alguma dúvida. E quando eu estou aqui ao vivo, presencial como hoje, você pode ligar também para interagir, para tirar dúvidas, e na medida do possível o que eu puder fazer para ser útil para a sua trajetória evolutiva, assim farei. Estou aqui na Vibe Mundial já há cerca de 25 anos, né? Então, bodas de prata, cheguei na Vibe Mundial, cheguei aqui no ano 2000, em outro endereço, outro local, mas na mesma rádio, e estou aqui com todo prazer há mais de 40 anos, trabalhando com o autoesoterismo, com o conhecimento milenar, fazendo uma ponte entre a sabedoria milenar e os nossos dias de hoje, conturbados, sem dúvida, mas também com muitas coisas boas que podem ser trabalhadas, muitas informações que chegam sobre o universo, sobre física quântica, sobre conhecimentos que estavam adormecidos na sabedoria antiga que vem agora à tona. E agora, agora sim, a nossa mentalização final. Eleve o seu pensamento à luz. No alto de sua cabeça é Deus em você. Disse o Senhor Elohim no princípio: haja luz, e a luz se fez.